Olá, bom dia você que está em casa. Estamos começando mais uma live da Escola Sabatina. Hoje eu estou muito bem acompanhado aqui com o pastor Michelson. Pastor Michelson, muito obrigado por ter aceito o convite, mais uma vez, né? Pastor Michelson aí sempre disposto, né, a nos ajudar, sempre disposto à missão. É um exemplo para nós. Então, muito obrigado, pastor, mais uma vez. Oi, irmão Simão, é um prazer estar aqui na sua companhia, também dos nossos amigos que estão acompanhando a lição. Ainda mais por começarmos uma nova lição, né, um novo tema de estudos, que com certeza será uma bênção para todos. Com certeza. Você que não tem a sua lição, providencie sua lição, né? O pastor Michel está mostrando aqui a lição, né? Então, providencie a sua lição, né? O nosso primeiro tema aqui é rebelião em um universo perfeito. Nós temos também, antes de começar, o projeto Maná, que você pode participar, pode fazer a sua assinatura, né? E pode aí receber o maná diário, né? O pão espiritual diário para você, para sua família e para os seus devocionais diários. Então, com certeza vai ser uma bênção para a sua vida. Rebelião em um universo perfeito, né? É o tema da primeira lição, né? E o verso para memorizar, ele está lá em Isaías 14, verso 12, e ele diz assim, ó: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Isaías 14, verso 12. Bom, o tema dessa lição, você já deve ter percebido, né? Com certeza é a origem do mal. Você já se perguntou, de onde veio o mal? Será que Deus criou o mal? Algumas pessoas acreditam que Deus criou o mal, né? Algumas pessoas nem acreditam no mal, né? Será que o mal realmente existe? Existe que esse conflito realmente existe? E é isso que a gente vai explanar aqui, junto com eu e o pastor Michelson. E você que está em casa também, abra sua lição, abra sua Bíblia e vamos juntos estudar. Eu considero que a lição começou muito bem, né? Sim. Porque, veja, o tema é mortalidade, imortalidade, vida eterna. E como tratar do tema da morte sem antes falar do conflito, né? Porque se você lê Gênesis capítulo 1, o assunto já é introduzido de forma assim, no 3, né? No 1 temos a criação do mundo perfeito, no 2 temos a criação, o destaque mais para a criação do homem e da mulher, e no 3, o capítulo mais triste da Bíblia, né? Ele já introduz ali o conceito de queda. Mas quem é aquela serpente, né? Que ser é aquele que enganou Eva? Nós temos que então estudar um pouco mais a Bíblia. Jó ajuda bastante. Veremos hoje aqui Ezequiel, Isaías. São textos bíblicos que lançam luz sobre a questão da morte e do porquê da morte. Porque se nós não lermos se nós não estudarmos o tema da rebelião cósmica, do início do conflito, nós poderíamos ter a impressão de que a morte praticamente foi um elemento inerente à criação. Como você disse, né, Simão? Como se Deus tivesse criado a morte. Eu até lamento que haja alguns cristãos hoje abraçando aquela ideia que é chamada de evolução teísta. Como se Deus tivesse criado a vida no mundo há bilhões de anos, aí os seres vão evoluindo, vão morrendo, seleção natural, mutações, até chegar a uma criatura que Deus achou interessante, o Homo sapiens, e aí dentro dele Deus coloca uma alma. Aqui nós temos dois erros, num pacote só. O erro da evolução das espécies, da macroevolução, e o erro da imortalidade, como se o ser humano tivesse uma alma dentro dele. Esse é um assunto que veremos mais para adiante, né? O que é a alma, o que é o espírito, né? Mas começar pelo tema do conflito, da rebelião, é muito importante para entender a origem do mal e a origem da morte que é decorrente do mal. Então fica a dica aí, né? Se você é cristão, você não pode ser evolucionista. E nem imortalista. E nem evolucionista teísta. Você tem que ser criacionista, né? Você tem que crer na literalidade da criação ali de Gênesis, porque ali é o cerne desse grande conflito, né? Esse conflito, como o pastor falou, a gente já vai ver, esse conflito agora se estende para nós também, né? Então, talvez você tenha se perguntado, por que tanta maldade? Por que as crianças morrem, né? Por que as pessoas sofrem nesse mundo? Porque talvez você em casa está sofrendo, né? Por qual motivo? Se Deus é amor, exato, pastor. E é todo poderoso, né? É aquele dilema de Epicuro, né? Aquele filósofo grego antigo lá, né? Se Deus é amor, Ele quer nos poupar do mal. Se Deus é todo poderoso, Ele pode nos poupar do mal. Se existe o mal, então Deus não existe. Ele pensava assim.
Mas quando estudamos a Bíblia, percebemos que quem semeou isso foi o inimigo. É até a comparação que Jesus faz sobre a plantação, né? Jesus, está aqui uma bela plantação de trigo, né? Bonito, mas tem o joio lá. Sim. Quem plantou aquilo? Jesus falou, foi o inimigo, né? Então o joio, as ervas daninhas, os espinhos nas rosas, a doença, a morte, a injustiça, não foram plantados por Deus. Um inimigo foi que semeou essas coisas, né? Do contrário, nós chegaríamos à conclusão errônea, voltando à questão da evolução teísta, por exemplo, né? Se foi assim que Deus criou o mundo, por processos evolutivos, então ele é o responsável pela morte? Deus cria a morte e a seleção natural tão terrível como ela é, como elementos naturais da sua criação, não podemos aceitar isso. Quando as pessoas abraçam ideias como essas, ao pensar melhor, algumas acabam até se tornando ateias. Porque como pensar que Deus seja amor, se ele teria criado essas coisas? Então, voltando ao dilema de Epicuro, na verdade, a existência do mal não prova que Deus não existe. Prova que Deus criou seres livres, como veremos mais adiante. Muito bom esse comentário, pastor, muito bom. E é interessante que a lição, né, a gente partindo aqui para a lição de domingo, à tarde, vai falar sobre a maior expressão de amor de Deus, como o senhor disse, que é a sua própria criação. E Deus cria, né, nós temos alguns irmãos, talvez você que esteja nos assistindo, que achou que Deus criou todos como um robozinho, né? Ele determinou, ó, esse aqui é assim, esse aqui vai ser assim, mas Deus não determinou. Deus deixou, né, o livre-arbítrio para toda a sua criação, inclusive antemão à criação. Nós vamos ver isso aí. Antemão à criação, Deus também deu livre-arbítrio. Deus é um Deus que ama de verdade. E o Deus que ama de verdade, queridos, é o Deus que deixa você escolher amá-lo. Você tem que escolher amá-lo. Você tem a liberdade de amá-lo ou não, de crer ou não. Então, essa é uma coisa muito importante, né? Tem um texto aqui interessante da lição que diz assim, olha, o amor de Deus se expressa em sua justiça, não menos do que em sua misericórdia. A justiça é o fundamento de seu trono e o fruto de seu amor. Então veja, às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e nós recebemos esse juízo de Deus, né? Mas esse juízo de Deus também é uma expressão de amor. Nós estudamos a lição do trimestre passado, falando sobre os crisóis da vida, né? Falando sobre as dificuldades da vida. E nós vimos lá que algumas coisas, alguns crisóis, nós buscamos. E nós encontramos esses crisóis, né? E Deus, ele é livre. Ele é um Deus de amor e ele deixa a gente escolher, né? E então a justiça e talvez as dificuldades que nós vivemos também é uma expressão de amor de Deus. E isso é interessante, né? Agora, a pergunta que eu faço para o pastor. Deus precisava ter criado o universo? Não, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus já existia, né? Só que tem um detalhe, né? Se o amor é o maior atributo de Deus, e né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem só o amor, ele é. A essência de Deus é o amor. E como tal, o amor ele só existe onde há interação, onde há doação, né? Por isso que Deus é triuno também, né? Como Deus poderia ser amor se ele fosse apenas uma pessoa? Até nisso a gente vê assim os textos da Bíblia se harmonizando, né? Porque lá na criação nós já vemos o plural. Façamos o homem à nossa imagem, né? Então, se há amor, há interação. Há uma relação. De você para mim, de mim para você, né? Então, havia Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa família divina, que é eterna, sempre existiu. O Filho não passou a existir depois do Pai. Ele é o Pai da eternidade. Jesus é chamado assim em Isaías, né? Sim. 9. Então, os três sempre existiram. E como tal, como família, o amor sempre existiu. Mas o amor é natural do amor ele se doar. Então, quanto mais seres criados, mais partilha desse amor. E a gente vê que a natureza de Deus é criadora. Então, ele cria o universo para compartilhar o seu amor. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez você em casa aí está falando assim, já vão começar a falar desse negócio de trindade. Né? Que negócio é esse, né? Na Bíblia nem tem escrito. É verdade, não tem. A Bíblia também não tem escrito Bíblia. Né? Mas o conceito está lá. Né? Mas veja você, talvez você seja casado, você que esteja em casa, seja casado.
E a Bíblia diz assim, olha, deixará o homem, o teu pai e tua mãe, se unirá com a tua esposa, e os dois serão uma. Aí eu pergunto para você que está em casa, como é que você e a sua esposa são um? Se os dois pensam diferente, se os dois são sexo diferente, se os dois têm personalidade, biotipo diferente, como que vocês são um? No propósito. Essa é a resposta. No propósito. É assim também com a Trindade. É quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele não está dizendo que são uma pessoa só. Eles são uma divindade que tem o mesmo sentimento para conosco, a mesma eternidade, o mesmo poder, onipotência, onisciência, onipresença, né? Então, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o que um faz, o outro naturalmente faria também, porque eles têm a mesma essência, né? Então, é uma verdade... do amor, né? Exatamente. O que o senhor disse, o amor ele só pode acontecer quando tem relacionamento. Sim. Não dá para amar sozinho, né? É muito interessante, pastor. Então, a família divina já havia amor ali, obviamente. E quando Deus cria anjos e seres humanos e povoa o universo com seres humanos, é um assunto para outro dia, quem sabe, né? Mas nós cremos que existem outros mundos criados por Deus, não caídos, né? Sim. Mas também alvo do amor de Deus. Esse amor que se doa, que se relaciona, que se expressa, né? Deus não precisava criar o universo? Não, porque ele é todo o suficiente. Mas ele cria por amor. E na sequência aqui veremos que ele cria um universo livre. Porque o amor só se expressa na liberdade. Eu quero só, Simão, aqui para quem sabe fechar domingo, enfatizar o que você disse agora há pouco, né? Que é um texto de Ellen White, inclusive. O amor de Deus se expressa em sua justiça, não menos do que em sua misericórdia. Você é pai, eu também. E muitas vezes nós precisamos dar uma dura nos filhos. Não, essa semana o Pedrinho, hein? Pedrinho está com... Então. Você que está aí, não sei se conhece o Pedrinho, mas o Pedrinho está com 8 meses, hein? Ele estava com mãe, rapaz. Tive que dar o Pedrinho. Então, tem que usar umas palavras um pouco firmes, Sim. né? Tem que, às vezes, privá-los de algumas coisas, né? O famoso castigo, né? Disciplina, né? E a gente faz isso por quê? Com raiva? Ou porque ama? Porque ama, né? Sempre. Eu não quero que meu filho continue nesse caminho torto, porque nós, como somos mais maduros, sabemos onde isso vai dar. Sim. Então, mais ou menos assim, só que Deus ele é infinito, ele é sábio, nós somos pais finitos, né? Mais ou menos assim, é como diz a Bíblia, eu repreendo e castigo aqueles a quem eu amo, né? Então a justiça de Deus, quando se manifesta de forma punitiva ou disciplinadora, também é por amor. Inclusive, Simão, pode parecer até meio duro o que eu vou falar, mas inclusive, no fim do milênio, quando Deus tiver que realizar a sua obra estranha, como diz Isaías, tirando a vida dos ímpios e de Satanás e de seus anjos rebelados, até esse ato vai ser de amor. Por quê? Porque aquelas pessoas conscientemente disseram para Deus, eu não quero viver nesse novo mundo que tu vais dar para os salvos. Eu não gosto, não quero saber disso. Então o oposto de vida é não mais viver. Não um inferno eterno, punindo para sempre, mas uma morte eterna. Sim. Não mais existir. Em respeito à liberdade das pessoas. Até nisso o amor de Deus se expressa. O que o pastor falou é muito importante. Vocês sabem, queridos, vou dividir com vocês aqui, você que está em casa, pastor. Certa vez eu meditando sobre o fim do milênio, eu me deparei e me emocionei muito porque eu achei uma das partes mais lindas da Bíblia, quando Deus olha para os pecadores, e Deus não vai destruir essas pessoas com um sorriso não, viu pessoal? Vai destruir com lágrima nos olhos, e Deus olha para essas pessoas, pastor, e fala para elas assim, o pecado acabou para vocês também. Eu não vou deixar, você que tem a ideia de um inferno eterno, põe na sua cabeça, Deus não vai deixar os seus filhos sofrendo eternamente com o pecado. Deus vai acabar com o pecado. O mal não se levantará a segunda vez, diz a Bíblia. Vai extinguir o pecado. E ele olha para esses seus filhos no final do milênio e fala, filhos, para vocês também o pecado acabou. Vocês não quiseram estar comigo, mas o pecado acabou para vocês também. Vocês também não mais sofrerão as consequências do pecado. E isso é maravilhoso. Não sei se você já pensou nisso. Lição de segunda-feira. Só um detalhezinho também, desculpa. Né, Simão? Deus é misericordioso e nisso ele expressa o seu amor. Claro, quando ele perdoa, quando ele salva, quando ele olha para mim e para você e vê pecadores, mas no entanto ele nos aceita em Cristo. Isso é amor de Deus expresso. Mas quando ele fala assim, guarde os meus mandamentos, siga e pratique a minha justiça, ele também está sendo amor, porque a lei de Deus é uma proteção para nós pecadores. Então em tudo que Deus faz, ele reflete, revela, expressa o seu amor. Perfeito, com certeza. Na sua casa você deve ter regras,
E essas regras vão limitar ali, né, vão dar o limite até onde os integrantes daquela família, daquele contexto, podem ir. Eles podem ir até ali. A partir dali, eles perderam a segurança, né? Seja a segurança do respeito, seja a segurança ali da harmonia do lar, né? Então, nós colocamos regras no lar justamente para que nós fiquemos ali no limite seguro, né? Num ambiente seguro. E Deus também faz o mesmo conosco, né? Deus deu suas leis, Deus deu ali os 10 mandamentos para que o homem pudesse ter uma cerca de proteção. E falar assim, olha, seja fiel à tua esposa e você vai ter um casamento, ó, joia. Honre teu pai e tua mãe, porque olha, isso vai ser demais, vai ser legal, teus pais vão se alegrar com você vai ser um orgulho para os teus pais, né? Então, tudo isso a gente vê a expressão do amor de Deus, é maravilhoso. E aí, dentro da expressão do amor de Deus, agora sim, na lição de segunda-feira, está o livre-arbítrio. E aí nós temos uma discussão aí, né? Se a gente for levar para o campo teológico, vamos ter uma discussão tremendo sobre, será que Deus determinou, será que não determinou, será que Eva ia realmente cair, será que não ia cair? E aí, pastor? Se Deus fosse determinador daquilo que os seres fazem, o universo não seria livre, né? Haveria, na verdade, uma criação composta por robôs programados, não autoprogramados, programados por Deus. Sim. O amor não se expressa nesse tipo de ambiente. Você é obrigado a me amar. Você casa ali, né, com a sua esposa, mas ela é obrigada a amar você. E não é amor. Isso é uma obrigação, né? Uma imposição, né? Uma imposição. Então, Deus, ele cria, a Bíblia é muito clara ao dizer isso, ele cria seres dotados de liberdade de escolha, e o tempo todo você vê na Bíblia esse tipo de coisa. Lembrei de um agora, quando Josué, ele chega para o povo e diz assim, escolham agora a quem vocês querem servir. Se ao Deus de nossos pais ou aos deuses dessa terra pagã. Eu e minha casa já escolhemos, serviremos ao Senhor. Você vê, escolha o tempo todo. Então, Eva não foi criada de uma forma pré-determinada, como alguns creem na predestinação, né? Calvinista, isso nós não aceitamos de forma alguma. Na verdade, com todo respeito aos calvinistas, mas para nós é uma heresia. Sim. Você entender que Deus predetermina o destino das pessoas, como se ele escolhesse alguns para serem salvos e outros para se perderem, independentemente do que fazem ou deixam de fazer. Sim. Não é assim, nós cremos na liberdade de escolha. Tanto é que Lúcifer, vamos voltar até antes de Adão e Eva, da queda deles, porque a queda de Adão e Eva foi motivada também por Lúcifer. Então vamos para trás um pouco na história. Lúcifer, e o nome dele na verdade nem é esse, né? É um nome que deriva de uma palavra bíblica para luz, né? Anjo de luz, aquele que era o iluminado, enfim, né? Aí no latim, a tradução da Vulgata trouxe aí essa palavra Lúcifer, né? Mas enfim, o anjo querubim lá, né? O mais exaltado do céu até então. Veremos daqui a pouquinho aqui alguns textos que ilustram a situação dele. Por algum motivo misterioso, porque é até fácil entender na Terra que a gente tem aí pecado, porque tem tentação e Satanás tentando. Mas num ambiente em que não havia tentação, não havia pecado, não havia predisposição para o mal, um ser perfeito se envaidece, se rebela e inicia o pecado. Aí eu volto àquele ponto, né? Será que Deus poderia ter criado um universo em que ninguém se rebelasse? Em que não houvesse o mal? Poderia, Deus é todo poderoso. Mas não seria o nosso universo. Porque nem Deus viola a lógica. Vou dar um exemplo que eu gosto de usar esse exemplo. Para você que está em casa, me responda. Deus poderia criar uma roda quadrada? Pensa um pouquinho aí. Deus poderia criar uma roda quadrada? Eu creio que se ele respeitar a lógica, nem ele pode fazer isso. Porque não faz sentido, né? Uma roda quadrada. Pensa no conceito. Agora, Deus poderia criar um universo de seres livres em que não houvesse a possibilidade da desobediência? Não, porque isso viola a lógica. Ele poderia criar um universo sem o mal, sem a possibilidade do mal? Poderia, mas não seria o nosso universo de seres livres. Seria um universo de robôs, sim, de seres programados para sempre obedecer. Mas Deus não age assim. Todos os seres inteligentes criados por Deus, quer anjos, quer humanos, foram criados com essa liberdade. E se há liberdade, há possibilidade de desobediência.
a grande burrice, vou usar essa expressão aqui, né? Sim. Estultice, né, de Satanás, de Lúcifer, foi pensar que poderia ter vida desconectado da vida. Aí vamos entrar no tema da lição do trimestre, né? Porque é como um celular, você coloca para carregar, encheu a bateria, ele vai durar algumas horas, né, com essa carga. Mas quando começa a acabar a carga, você tem que pôr de volta na tomada. Deus, não nos esqueçamos disso, hein? Esse conceito norteia toda a lição e toda a verdade bíblica sobre a questão da morte. Deus é a única fonte de vida, ponto. Ele é a bateria cósmica, universal, né? Para que seres criados tenham vida, eles têm que estar conectados à fonte. Então, não adianta você pensar, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber das leis de Deus. Ok, mas eu sinto muito dizer para você que o seu celular um dia vai acabar. Ou a bateria do seu celular um dia vai descarregar. Nós precisamos, por isso que Jesus falou, eu sou a vida, a ressurreição e a vida. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, porque Ele é a fonte de toda a vida. Lúcifer teve a pretensão de pensar que, desconectado de Deus, ele poderia continuar vivendo. Como ele é um anjo poderoso, a vida dele dura mais tempo. A bateria dele é melhor do que a nossa. Então ele vai durar, não sei, se Jesus não interviesse e destruísse Lúcifer finalmente, em algum momento no futuro distante, ele certamente morreria. Porque ele está desconectado da fonte. Nós humanos, no mundo de pecado, nossa bateria é um pouco mais fraca, dura aí décadas, né? E morremos. A única esperança para qualquer ser do universo é permanecer ligado à bateria, que é Deus. Vida e imortalidade são condicionais. Sempre foram. Condicional à conexão com a fonte, que é Deus. Sem Deus, a mentira é diabólica. Pode pecar que você... Pode pecar. Pecar é romper com Deus. Pode romper com Deus, como ele mesmo fez, né? Que você não vai morrer. A maior mentira de todas. Eva, pode pecar, pode desobedecer, pode romper com a fonte. Você não vai morrer, porque você tem uma alma dentro de você que é imortal, porque você reencarna, porque você, na pior das hipóteses, vai viver para sempre no inferno. Mas não morre. Mentira. Nós somos mortais e dependemos de Deus para viver. Exato. E dentro desse campo do livre-arbítrio, não tem como, eu gosto muito de usar o exemplo de Pedro e Judas Iscariotes. Os dois cometeram a mesma coisa. Os dois traíram Jesus. Mas um, no seu livre-arbítrio, né, ele decide voltar. Né? Volta atrás, e aí tem um questionamento ali, sentado na praia com Jesus. E aí Jesus pergunta para ele, tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Quem tem palavras de vida eterna? Só o Senhor é quem tem. Então ele entendeu quem é a vida. Então você que está em casa, talvez esteja no momento da sua vida, se perguntando a razão do sentido de viver. E o pastor falou uma coisa muito interessante. Conecte o seu celular a Deus. O celular não, você, né? Conecte você a Deus e você vai voltar a ter a energia para viver. Né? Vai voltar a ter esse impulso, né, que Deus nos dá através do teu amor, e você vai entender o amor de Deus e vai entender que o livre-arbítrio é uma bênção. Né? Então, a pergunta que tem na lição que eu quero deixar para você em casa é: o livre-arbítrio é sagrado, mas nossa maneira de usá-lo traz consequências poderosas. Que decisões importantes você precisa tomar usando esse dom? Quais serão os resultados? Simão, eu quero acrescentar só um detalhe também a essa discussão, que de certa forma, mas me entenda bem, por favor, de certa forma, em um sentido macro, existe sim um predestino, certo? Porém, no sentido micro, não. Como assim? Faça o que você quiser fazer, deixe de fazer, creia ou não, Jesus voltará. O mal vai ser eliminado, o mundo vai ser recriado, e a eternidade será de paz e justiça. Ou seja, este destino, vamos usar essa palavra, ele é imutável. Deus já traçou. Tem um texto bíblico interessante que fala sobre isso. Quando houver lá o julgamento, o juízo final, vai ser dito assim para os ímpios: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno, eterno porque dali ninguém mais volta, eternamente perdido,
para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então o fogo, o lago de fogo, foi destinado unicamente para Satanás e seus anjos. Infelizmente, haverá pessoas que conscientemente abraçarão esse destino do diabo. Porém, para os salvos, ele fala assim: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para todos. A vida eterna é para todos. Mas, infelizmente, Simão, também haverá pessoas que vão dizer assim: eu não quero saber dessa vida. Eu prefiro continuar nesse caminho de pecado. Conscientemente, esses, infelizmente, vão ter que dar contas de sua decisão. Então, no sentido macro, cósmico, o destino está traçado. Deus não vai mudar o seu plano porque você não concorda com ele. Sinto muito. Quer dizer, nem sinto muito, porque louvado seja Deus, porque o plano é esse, né? Eu sinto muito pela sua escolha se você decidir não fazer parte desse plano. Agora, no sentido micro da sua vida, do seu entorno, você tem liberdade. Então vamos orar a Deus para nos dar sabedoria de alinhar nossa vontade com a dele. Não é abrir mão do livre-arbítrio, sabe? Mas é quase isso. É dizer: Senhor, guia a minha vida, porque eu não sei guiá-la. Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. É livremente, e aí está a liberdade, é livremente entregar a minha liberdade para aquele que sabe administrar a minha liberdade melhor do que eu. Exatamente. Então, não esqueça disso. O destino do universo está traçado. Você não tem o que fazer nesse sentido. Mas o teu destino, ele está aberto. Está em suas mãos. Escolha fazer parte do destino que Deus traçou. Aí você participa da verdadeira e bíblica predestinação. Nesse sentido, sim. Que Deus nos dê sabedoria para escolher corretamente. Sim, eu deixo um desafio para você que está em casa. Procura na Bíblia, você vai abrir a sua Bíblia, vai fazer um estudo aí sistemático da sua Bíblia, e você vai descobrir qual é, né, o prêmio dos salvos e qual é o prêmio dos perdidos. E aí você vai entender que só tem vida e morte. Vida eterna, queridos, é prometido para quem é salvo. O salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. E morte é morte, querido. Morte não é... Morte é morte, né? Então, é muito bom. Ingratidão misteriosa, pastor. Ingratidão misteriosa. Por que esse título? Por que o senhor acha que escolheram esse título aqui? Ingratidão misteriosa. Porque eu volto àquele ponto, né? No mundo de pecado, a gente até consegue, aspas, justificar algumas coisas. Ele é ingrato porque o pai foi uma pessoa muito cruel, terrível, né? Um alcoólatra, um violento, um abusador. Então ele é ingrato ao pai por causa disso. Quase justificando, né, uma atitude. Embora quando Deus toma conta da vida, nós somos capazes de perdoar até o pior dos piores. Deus fez isso com a humanidade, né? Pessoas na Bíblia foram capazes de perdoar pessoas que fizeram muito mal contra elas. Mas enfim, aqui nós quase justificamos muitas atitudes erradas. Mas como entender, e é por isso que Paulo chama de mistério da iniquidade, mistério do pecado, como entender que num ambiente perfeito, um ser que tinha todos os privilégios, porque era inclusive o anjo mais exaltado do céu, tenha sentido inveja, tenha se ensoberbecido, desejado ser mais do que era. A lição de terça e a lição de quarta usam como ilustração, né, figura, para representar Lúcifer, dois reis maus. O rei de Tiro, o cara se achava, sim, porque Tiro nessa época era uma capital muito importante, inexpugnável, tinha muros, era uma ilha na verdade, né? E ninguém conseguia derrotar. O cara se achava, era arrogante, era orgulhoso. E em Babilônia temos aí o exemplo de Nabucodonosor, por exemplo, né? Que se achava também. Depois, graças a Deus, se converteu. Mas na fase de ímpio, né? Ele vai lá para o terraço do palácio e fala: essa é a Babilônia que eu construí para minha glória. O cara se achava. Então Deus usa as figuras aqui do rei de Tiro e de Babilônia para mostrar qual foi o tipo de pecado que levou à rebelião. E aqui nós temos que refletir, né? Porque praticamente todos os pecados derivam desse. É o pecado da autossuficiência, da arrogância, do orgulho. Uma prostituta, um ladrão, um assassino, podem, em algum momento, reconhecer seu pecado, se converter e ser novas criaturas.
Nós conhecemos vários, né? Sim. Pessoas que estavam nas cadeias aí, que se convertem. Sim. Hoje eu conheço um pastor, que era um presidiário, e hoje ele prega o evangelho. Conheço um enfermeiro no Hospital Adventista, um homem de Deus, era um bandido perigoso no passado. Então essas pessoas, quando caem em si, reconhecem, pedem perdão, são restauradas. Mas o que se pode fazer por alguém que orgulhosamente pensa, eu não preciso de nada, eu já sou, ou ele está contente com a vida de pecado, ou é aquele cristão fariseu, né, laodiceano, que se acha já acima de toda a justiça, do bem e do mal. Eu sou santo, eu não faço isso, não faço aquilo, levanta, bate no peito como aquele fariseu, né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele miserável. Olha só o tipo, né? Então, quando o orgulho se aninha no coração, a esperança começa a ser perdida. Porque é o pecado que originou o conflito e é o pecado que vai levar multidões à perdição. Eu não quero saber do perdão de Deus. Eu não preciso de nada. Esse é o pecado mais complicado. E é o pecado que originou o conflito. O mistério da iniquidade. Com certeza, né? Com certeza é um chamado à abnegação, né? Um chamado à abnegação. É um chamado a você se colocar à disposição de Deus e entender que a justiça dele também é amor, né? Que tudo que Deus fizer é amor. Vamos ler o texto de Ezequiel, pastor? Simão, tem um detalhe, né? Que é bom destacar. Lúcifer, depois Satanás, quer dizer inimigo, né? Ele ambicionou apenas o poder de Deus, não o seu amor. Ele não queria ser como Deus, ele queria o trono de Deus, né? Porque se ele fosse... Você não tem vontade de ser como Deus? Eu tenho. Você tem que ter. Eu quero ser cada vez mais semelhante a Jesus. Só que Jesus, que é Deus aqui na terra, mostrou como Deus é, ele morreu pelos outros. Ele serviu, ele lavou pés empoeirados, né? Isso é ser como Deus. Não é ter o poder. Você nunca vai ter o poder de Deus, você é uma criatura. Mas você pode ser como Deus, imitando o seu caráter, a sua bondade. Lúcifer, Simão, quando ele envolveu Eva, acho que isso aqui já é lição de quinta-feira, né? Mas sei lá, vamos fazer uma baguncinha aqui? Posso ler o texto? Pode. Depois olha lá. Não deixa eu esquecer de falar de como Lúcifer achou que ia dar um checkmate em Deus. Não vou deixar. Olha lá. Olha, às vezes a gente pode fazer, você que está em casa e a gente aqui, pode falar assim, nossa, mas eu não sou tão mal quanto Satanás. O pecado dele não é igual ao meu. Agora, olha o texto de Gênesis aqui, Gênesis 3. Diz assim, olha, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. Olha o assunto aqui que a gente estava tratando, né? A mentira escancarada, né? A primeira mentira, hein? A primeira mentira, né? A serpente respondeu à mulher. Olha agora, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e serão como Deus. E conhecerão o bem e o mal. Esse era o convite da serpente. Simão, eles já eram como Deus. Porque a Bíblia fala que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por que eles queriam agora ser como Deus, se eles já eram a semelhança de Deus? Diabo, ele colocou neles, inoculou neles o vírus que ele criou, da rebelião, né? Perfeito. Eu estava lendo um livro esses dias aí de uma missionária, cujo marido, inclusive, foi morto por uma tribo de canibais. E depois ela volta para evangelizar essa tribo, acredita? Olha, isso é ser o amor de Deus, né? Ter o amor de Deus. Sim. E o título é Deixe-me Ser uma Mulher. Claro que ela está falando ali contra o feminismo e outras bandeiras aí que infelizmente distorcem o conceito de homem e mulher. Sim. E ela diz, entre outras coisas, que o conflito na terra não teria acontecido se Eva tivesse respondido assim para Lúcifer, que estava usando a serpente como médium. Não quero ser como Deus, eu quero ser uma mulher. Eu quero ser o que Deus me criou para ser. Adão, se dissesse a mesma coisa, né? Não, eu não quero ser Deus, eu quero ser o filho dele. Eu quero ser um homem. Eu quero ser o que Deus me criou para ser. O grande problema foi que Satanás colocou na humanidade a insatisfação de ser o que nós fomos criados para ser. Você foi criado para ser um filho de Deus. Você foi criado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas o diabo coloca em nós uma insatisfação, um senso de inadequação, e aí começa todo esse problema, né? Qual foi o checkmate que Satanás pensou que teria dado?
Ele deve ter pensado assim, olha, eu vou levar Eva a duvidar da palavra de Deus. Primeiro passo é esse. O primeiro pecado de Eva foi duvidar da palavra de Deus, porque Deus foi claro, não faça isso. Ah, mas é só um fruto. Não, não era só um fruto. Era a palavra de Deus empenhada ali. Talvez talvez Eva não tivesse entendido, mas é um fruto parecido com os outros. Hoje talvez você pense, né, qual o problema num copo de cerveja? Qual o problema em praticar sexo antes do casamento? Qual o problema de eu ir a tal lugar, ouvir tal música? Não tem problema nenhum, né? É só um detalhe. Mas se Deus foi claro em dizer que não é assim que tem que ser, você confia em Deus ou não confia em Deus? A questão não é a música, o ato, o fruto, o dia da semana que você escolhe para guardar. A questão é o que Deus disse. Mesmo que eu não entenda, há muitas coisas que Deus pede, a gente entende. Tem até motivos, razões científicas para aquilo. Mas há coisas que a gente não entende. Sim. Mas se Deus colocou na palavra, está escrito e pediu para nós fazermos isso, eu que confio em Deus vou dizer o seguinte, olha, eu posso até não entender, mas se Deus mandou, eu vou fazer. Naquele momento, Eva duvidou da palavra de Deus. Acolheu a dúvida. Muita gente hoje, incitados por Satanás e seus filhos, né, filhos do demônio, estão duvidando da Bíblia. Ah, mas será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? Isso está muito radical. Vamos adaptar um pouquinho? Vamos atualizar isso aqui? É a hermenêutica de Satanás, lá do começo. Não é bem assim, né? Você vê que ele não chega assim, desmentindo abertamente. Ele começa com uma perguntinha sagaz. Foi isso que Deus disse, Eva? Primeira pergunta, né? Foi assim que Deus disse? Era parecido com a verdade, mas não era a verdade. Aí Eva fica meio em dúvida. Não, não foi bem isso. E começa o diálogo perigoso. O diabo pensou assim. Se Eva e Adão pecarem, e Deus passar a mão na cabeça deles e dizer, tá, tudo bem, vamos deixar quieto, eu vou dizer que Deus é injusto. Por que ele me expulsou do céu e tolera, é condescendente com o pecado de Adão e Eva? Eles não eram inocentes, eram seres humanos muito inteligentes. Com certeza foram avisados por Deus do conflito. Sabiam o que estavam fazendo. Porém, pensava Satanás, se Deus os fulminar, porque Deus falou, né? Se pecar vai morrer. Se ele matar Adão e Eva naquele momento, eu vou dizer, está vendo? É tudo o que eu disse, Deus é injusto. Se desobedecer, ele mata. Se questionar o seu governo, ele mata. Deus é tirano. O Lúcifer pensou assim, ó, de qualquer jeito eu vou ganhar. De qualquer jeito eu saio vencendo. Ele não contava com detalhe. Eva peca, Adão peca, Jesus aparece no jardim, como sempre fez. Jesus não deu as costas para os seus filhos pecadores. Ele chama mais para que eles pensem o que fizeram, né? Onde é que vocês estão? Ele é onisciente, né? Sabia. Onde é que vocês estão? Estamos aqui, atrás da moita, com medo, tremendo. O que vocês fizeram? Ele sabia. Fala, confessa. E aí começa o diálogo ali, que é, na verdade, uma manifestação de juízo e misericórdia. Gênesis 3:15, a primeira profecia messiânica. Da mulher virá a semente. Essa semente vai pisar, vai morder o calcanhar do Messias. Vai machucá-lo. E machucou mesmo. Feriu Jesus. Mas ele pisará a cabeça dela. Vai destruí-la. O que o diabo não contava, Simão, é que alguém morreria assim. Alguém pagaria por esse pecado. Mas não seriam Adão e Eva. Eles sofreram consequências do pecado. Mas não a morte eterna. Nós cremos que no céu nós vamos conhecer nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quem pagou a penalidade terrível da morte eterna foi Jesus na cruz. Sim. Isso o diabo nunca ia querer fazer. Ele queria o poder, não o amor. Sim, e até foi o tema da última lição, né? O nosso tema da última lição do trimestre anterior foi justamente esse período de Jesus, né? E é maravilhoso ver como é que o plano da redenção foi traçado, né? Como que esse Deus realmente ama. Esse Deus não brinca de amar, querido. Esse Deus não brinca de amar. Ele lhe ama de fato os seus filhos, a ponto de entregar o seu único filho para aquele que nele crê tenha a vida eterna. E isso é maravilhoso. Queria ler o texto de Isaías, capítulo 14, e o verso 12 em diante, olha lá. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Foi aí, lançado na terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo, subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei no monte dos deuses, nos lugares diante do norte, subirei os mais altos do céu e serei como Deus, ou como o Altíssimo, está escrito aqui, né? Então, pastor,
teve um preço aí para pagar essa rebelião. Fala um pouquinho para nós sobre esse preço a pagar. Antes de falar do preço, lá em Ezequiel, né, que é o texto que a lição também propõe para a leitura, eu espero que você tenha lido em casa, né, e refletido de novo nesse assunto, é dito assim: perfeito eras nos seus caminhos, desde que foste criado. Ou seja, Deus não criou Satanás, como Deus não criou o mal. Deus criou um anjo perfeito, Lúcifer. Perfeito eras nos teus caminhos desde que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, repito, e é bom que isso fique claro, a liberdade mal praticada foi que levou Lúcifer ao caminho de rebelião. Mas Deus criou Lúcifer perfeito. Isso é bom ficar bem claro, né? O preço pago, obviamente, que foi o sangue de Cristo. Nenhum anjo poderia pagar essa culpa, né, essa penalidade. O diabo, quando leva Adão e Eva, nossos primeiros pais e representantes da terra, ao pecado, à rebelião, ele como que os sequestrou. Sim. Aí entra em ação um plano que já estava traçado. Olha que interessante isso. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa. Isso também é muito bonito, né? Já havia um plano para o caso de o ser humano e os anjos se rebelarem. Outra coisa que é importante deixar claro aqui, né? E Ellen White ela comenta isso. Lúcifer teve tempo de voltar atrás. E não precisávamos nem que Ellen White tivesse dito isso, porque se a gente começar a analisar o caráter de Deus, como ele lida com os pecadores, com longanimidade, com paciência, dando tempo para as pessoas, obviamente que ele fez o mesmo com Lúcifer. Deu tempo para que ele pudesse pensar, analisar o que estava acontecendo, e se ele se arrependesse, podia voltar atrás? Claro, Deus perdoa, Deus salva. Será que Jesus morreria por ele? Não sei como é que seria essa história, mas eu sei que Deus perdoa e salva. Deus precisou deixar que a rebelião se desenvolvesse também, Simão. Porque se Deus tivesse tirado a vida de Lúcifer naquele instante em que ele se rebelou, pensem, os anjos não conheciam o mal, nunca tinham ouvido falar em pecado, rebelião, e admiravam aquele chefe deles, Lúcifer. Se Deus tivesse destruído Lúcifer naquele momento, seria uma novidade total. E o medo se instalaria. Opa, como assim? Quer dizer que se pensar diferente, se discordar, é morto aqui? É destruído, né? Que pai é esse? Né? Então Deus precisou permitir, ele não causa, mas permite. Ele precisou permitir que a semente germinasse por algum tempo, a ponto de chegar o momento de nós dizermos assim: não compensa esse reino sem Deus. O senhor falou é muito interessante, porque talvez você que está em casa já ouviu falar que os 10 mandamentos é mosaico. Ah, isso é de Moisés. Isso aí Moisés que deu. Mas espera aí. A Bíblia diz que Satanás foi homicida desde o início, e mentiroso também. Pecado é transgressão da lei. Se Lúcifer pecou no céu, a lei já existia. Exatamente, ele foi condenado porque pecou, cobiçou, né, o trono de Deus ali e odiou, né, e matou. Quebrou praticamente todos os mandamentos, né? Ele também adulterou. Sim, mesmo o anjo adultera, sim, porque adultério é traição de fidelidade. Sim. Ele traiu a Deus. A lei ela é eterna e ela existe para a estabilidade do universo, tanto quanto as leis da física, da biologia. Só que os anjos, como viviam em comunhão íntima com Deus, nem percebiam que estavam sendo fiéis à lei. Você, Simão, que você ama Jesus, você é um filho de Deus. E eu posso falar isso porque eu te conheço. Você fica o tempo todo preocupado com os 10 mandamentos? Pensando, eu não posso... e tal. Não, porque a lei está no seu coração. Sim. Quando você quebra, a lei aparece. Sim. Porque ela mostra: Simão, você está pisando na bola. Volta para Jesus, pede perdão e siga em frente. Mas quando você está em paz com Deus, a lei está no coração. A gente guarda o sábado com alegria, a gente não toma o nome do Senhor em vão, a gente honra a nossa esposa, né? O nosso cônjuge, a gente não mente. E isso a gente faz por quê? Porque está se esforçando para não fazer? Não, porque Jesus vive em mim. E aí é como os anjos do céu. Naturalmente eles guardavam a lei. Quando o pecado aparece, aí eles se dão conta: existe uma lei? Era eterna. Mas a percepção da lei se dá porque o pecado ele é destacado por causa da lei, né? O senhor falou uma coisa legal, porque a lei funciona como um espelho, né? A gente vai lá, fui mexer no carro, né? Fui mexer no carro lá, sujei o rosto de graxa. Aonde que eu vou olhar que meu rosto está sujo de graxa? No espelho. Mas o espelho não lava. Quem lava é o sangue de Jesus. Então a lei ela é apenas um espelho, onde eu olho, ela evidencia o pecado, como o senhor disse muito bem. Se a lei não fosse importante, Simão, Jesus não precisava morrer na cruz.
Por quê? Bastava ele mudar de alguma forma ali as suas exigências, os seus mandamentos, para que não fosse mais morte o preço do pecado. Era só ele alterar, mas não. Jesus morre na cruz justamente para guardar a lei e pagar a dívida. Então ele nos dá a sua coroa de ouro e toma sobre si a coroa de espinhos. Ele nos dá ele nos dá seus méritos, a sua justiça, e toma sobre si a nossa injustiça, a nossa ausência de méritos. É uma substituição. Só ele podia fazer isso. Porque ele é eterno, porque ele nunca pecou. Jesus, como ser humano aqui na terra, foi o único ser humano que nunca pecou. Então ele não precisava de um salvador. Ele é batizado porque queria dar exemplo, mas não precisava de batismo, porque ele não tinha pecado para ser redimido. Certo? Então ele oferece tudo o que ele tem e toma sobre si o que nós não temos. Né? Melhor dizendo, ele nos dá o que nós não temos e toma sobre si o que nós temos, que é o pecado. Sim. Pastor, o tempo aqui foi, né? Temos 5 minutos para passar um pouquinho. Aqui, né? Passa muito rápido. Né? Mas passa rápido, rapaz. A gente tem aqui mais um tempinho. Vamos dar suas conclusões finais, pastor, por gentileza, aqui sobre o tema da lição. A gente não dá para adiantar muito, né? Mas fala um pouquinho do poder de influenciar e de ser influenciado. Como nós vimos na lição aqui. Satanás influenciou lá, né? Depois da rebelião ali, ele influencia 1/3 da parte dos anjos, né? Que são atirados para fora com ele. E eu quero que o senhor fale um pouquinho disso aí, só para a gente concluir aqui. Uma coisa é certa, né? Nós não podemos escolher ser influenciados ou não. Nós seremos influenciados inevitavelmente. Sim. Neste mundo aqui, estamos sujeitos a muitas influências. A liberdade que temos, de novo, livre-arbítrio, né? Ela consiste em saber escolher o que vai nos influenciar. Se você é a pessoa que vive assistindo filme, série, lendo coisas que não deve, navegando por onde não deve na internet, você vai ser influenciado por isso. Sim. As janelas da alma, como diz Ellen White, né? Os olhos, os ouvidos, os sensos, sentidos, vão absorver conteúdo que vai atrapalhar você na sua caminhada espiritual. Agora, se você escolhe livremente se submeter a boas influências, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a boas músicas, boas leituras, você está alimentando a sua mente com conteúdo que vai tornar você mais forte para resistir às tentações de Satanás. Então, no conflito, a lição termina assim, falando sobre Miguel, né? Apocalipse 12. No conflito, nós não podemos ter a pretensão de ser neutros. Há Miguel, que é Jesus Cristo, aquele que é como Deus, Miguel, aquele sob cuja voz os mortos vão ressuscitar, só pode ser Jesus, sim, então. Sim. E há o dragão e seus anjos. Você escolhe a que exército quer pertencer. Você escolhe sob que influência você quer viver. É uma questão de escolhas. Eu escolhi Jesus, eu escolhi Miguel. E eu quero terminar, irmão Simão, deixando aqui essa arte da capa da lição, né, que foi feita pelo nosso amigo Lobo, Tiago Lobo. É uma cena que eu quero muito contemplar, né? Eu tenho um irmãozinho que faleceu com poucos meses de vida, eu quero vê-lo assim, ressuscitado. Nós perdemos aqui na igreja recentemente um menino querido, o Jonatas, membro dessa igreja. E eu quero muito em breve ver essa cena aqui realizada. O anjo entregando o Jonatas para o pai dele, para a mãe dele, para o João Batista, para a Ana. E para que nós possamos ver essa cena, nós temos que crer nessa mensagem e entender que só Jesus é a vida. Só Jesus ressuscita os mortos. Em breve, nós contemplaremos essa cena maravilhosa. Amém. Muito obrigado você acompanhando essa lição. Pastor, eu peço para você encerrar com uma oração breve, para a gente ir para o nosso culto. Você continue acompanhando aí o culto e Deus seja louvado. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa promessa maravilhosa que encontramos em Tua Palavra, de que existe vida eterna para aqueles que aceitam o Teu plano de salvação. Ajuda-nos, Pai, a crer nisso e a não crer, não aceitar, não acolher as mentiras de Satanás que tentam iludir a humanidade com a ideia de que os seres humanos seriam imortais por conta própria. Isso é mentira. Nós dependemos de Ti totalmente, especialmente para ter vida eterna. Por isso, Pai, nos ajuda, por favor, a manter nossa comunhão íntima contigo e em breve termos a alegria de receber de volta aqueles que morreram em Cristo para nunca mais nos separarmos. Conforta esse amigo, essa amiga que está assistindo neste momento este vídeo com a certeza da vida eterna. Nós te pedimos agradecidos tudo isso em nome de Jesus. Amém.